La paix, Église. A paz, igreja. Tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne semaine. Todo mundo está bem, todos passaram uma boa semana. Tout le monde est en feu pour recevoir la parole Estão de cheios Dieu. de fogo para Amen. receber a palavra. Mais Dieu est bon, Deus é bom tout le temps. todo o tempo. Et c'est vraiment drôle parce que ce matin, j'étais au bord de ma fenêtre É engraçado que eu estava diante da minha janela. et je regardais les oiseaux. Eu olhei para os pássaros. Mais je ne vais pas vous parler d'oiseaux ce matin. Mas não vou falar de pássaro hoje. Mais vous verrez que ça a vraiment à voir avec ce que j'ai à vous apporter. Mas tem muito a ver com o que eu trouxe para vocês. Donc ces oiseaux se baladaient d'arbre en arbre, Esses pássaros passeavam de uma árvore para outra, d'arbre en arbre. de uma árvore para outra. Ils cherchaient leur nourriture. E eles procuravam a sua comida. Et qu'est-ce que je vais vous dire par là? O que eu quero dizer com isso? Nous devons faire la même chose, Nós devemos fazer a mesma coisa. mais le secret se trouve là-dedans. Mas o segredo está na palavra. Amen. Amém. Et peu de temps en arrière, j'ai pu faire une escape game. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Há tempo atrás, eu estive fazer Une escape game, en fait, vous êtes dans une salle Na realidade, é quando você está numa sala et vous devez résoudre une e énigme. você tem que resolver um enigma. Et vous avez 45 minutes Você tem 45 minutos pour résoudre l'énigme. para resolver esse enigma. Et vous êtes enfermé dans cette E salle você está fechado nessa sala et vous devez tout retourner e você precisa virar tudo pour trouver l'énigme. para poder encontrar a resposta do enigma. Et si vous n'y arrivez pas, E se você não conseguir, vous restez enfermé. você vai ficar fechado. Donc, je vous parlais d'oiseaux, Eu falei de pássaros, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. mas isso me fez pensar muito nisso. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. E me fez pensar nisso. Et qu'est-ce que j'ai pu apprendre là-dedans? O que eu aprendi com isso? C'est qu'on doit vraiment approfondir la parole. Que realmente nós devemos nos aprofundar Vraiment na aller au palavra. fond E au no mais fond de la parole. profundo da palavra. et ne pas abandonner au milieu. E não parar no meio do caminho. Car un jour, j'ai entendu un chef parler Dia eu ouvi chefe falar, qui disait à un autre collègue, que falava para outro colega, va au bout des choses. vá até o fim das coisas. Et Dieu ce matin vous dit la même chose, E va Deus au bout nessa des manhã choses. fala, vá até o fim de todas as coisas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu Busque primeiro o reino de Deus et sa justice. e toda a sua justiça. Voilà, c'est ça que je vais vous parler ce É matin. isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Ce verset biblique, Esse versículo bíblico, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, ele está no livro de Mateus, au chapitre 6. capítulo 6. C'est un extrait du sermon sur la montagne É pedacinho do Sermão da Montanha que Jésus fit à ses disciples. que Jesus fez para os seus discípulos. Et une grande foule regroupée Uma grande multidão que estava juntada pour ali écouter ses enseignements. para poder ouvir os seus ensinamentos. Cette parole Essa palavra nous est aussi adressée foi também direcionada para nós, à chacun de nous aujourd'hui, a cada de nós hoje, souvent associée au verset suivant, normalmente associada ao próximo versículo, Matthieu 6, 34. Mateus 6:34. Il nous rappelle E nos faz lembrar vers quoi devant, o que devemos. il nous rappelle vers quoi doivent se tourner toutes nos préoccupations. Ela faz referência em que nós devemos se voltar para nossas preocupações. Car je ne sais pas ce matin où sont tes préoccupations, Eu não sei onde estão suas preocupações dessa manhã, mais Dieu ce matin te demande une chose, mas Deus nessa manhã te pede uma coisa, c'est de chercher premièrement son royaume. de buscar primeiro o seu reino. Et qu'est-ce qu'il nous répond? E o que ele nos responde? Et toutes les choses vous seront données. E todas as outras coisas serão nos dadas. Peut-être que ça va te prendre beaucoup de temps, Talvez tome até muito tempo. peut-être que ça va peut-être même te coûter cher. Talvez até te custe muito caro. Tu vas devoir sortir de tes habitudes. Talvez você tenha que sair dos seus hábitos. Mais si tu veux avoir une vie saine Mas se você quer ter uma vida saudável et sereine, e serena, sans trop te préoccuper de ce que sera fait demain, sem se preocupar demais com o que vai vir acontecer amanhã, alors fais confiance à Dieu, tenha confiança em Deus, car il est fidèle. pois Ele é fiel. Donc si on se tourne vers le... On va peut-être déjà ouvrir notre Bible. Vamos abrir a nossa Bíblia. Donc dans Matthieu 6, Mateus 6. et on va lire le
le verset 25 à 34. Vamos ler o versículo 25 ao 34. On va en premier expliquer. Primeiro nós vamos explicar. Tout le monde a trouvé? Todos encontraram? Je vous laisse vous lever en référence à la parole du Seigneur. Peço que vocês se levantem em reverência à palavra do Senhor. Matthieu 6, 25 qui dit: Mateus 6, 25 que diz: C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que des vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où nous inquiétons beaucoup de ce qui va nous arriver demain. Infelizmente, nós estamos num mundo onde a gente está sempre muito preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte. Est-ce qu'on va réussir à payer nos factures? Será que nós vamos conseguir pagar as nossas faturas? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de nourriture jusqu'à la fin du mois? Será que nós teremos comida suficiente até o fim do mês? Mais dans le verset 33, on voit une bonne, on voit une promesse. No versículo 33, nós vemos uma promessa. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? O que isso quer dizer? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Isso cai muito bem no que vamos ver hoje. Donc cherchez Dieu de tout votre cœur, Busque Deus com todo o teu coração. dans la prière, Na oração, dans la lecture de la Bible. na leitura da Bíblia. Car je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours Não sei, quelqu'un qui me parle. não sei você, mas todos os dias tem alguém que fala comigo. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, Mas tenho ainda muito a aprender. aussi humblement que je peux être devant vous. Assim, humildemente como eu estou diante de vocês. Et chaque jour, nous devons creuser. Cada dia nós devemos cavar e cavar e cavar. C'est comme un puits É como um poço pour arriver à l'eau. para chegar até a água. Tant qu'il n'y a pas d'eau, n'arrêtons pas, mes frères. Enquanto não tem água, não pare. Donc le contexte du verset O contexto, 6.33. o contexto do versículo 6:33. Peu de temps après son baptême, Depois do batismo, Jésus enseigne à ses disciples Jesus ensina os seus discípulos et à la foule qui le suit. e à multidão que seguia. L'évangile de Matthieu O evangelho de Mateus rapporte cet épisode, traz esse episódio appelé Sermon sur la montagne, chamado Sermão na Montanha, dans lequel Jésus no qual Jesus énonce de grandes vérités. anuncia verdades. Ce passage commence par E essa passagem começa le discours sur les béatitudes, o discurso da bem-aventurança, dans lequel Jésus parle du véritable bonheur. na qual Jesus fala da verdadeira felicidade. Est-ce que vous pensez que le véritable bonheur se trouve ici? Será que você pensa que a verdadeira felicidade está aqui? Il cherche à nous montrer que la logique du monde Ele tenta nos mostrar que a lógica do mundo n'est pas celle de Dieu. não é a mesma de Deus. Plus que des conseils, Mais que conselhos, il désire nous montrer un chemin de vie, ele deseja nos mostrar um caminho de vida, celui qui mène aquele que leva au Père. ao Pai.
Dans le chapitre 6, No capítulo 6, il invite ses disciples ele convida seus discípulos à ne pas se soucier des biens matériels, para não ter preocupação com os bens materiais, vêtements, nourriture, roupas, alimento, mais de mettre leur énergie mas colocar toda a sua energia à la recherche des biens spirituels. a buscar os bens espirituais. Car une chose est sûre, Uma coisa é certa, tout ce que nous avons ici, tudo que nós temos aqui de biens, de bens, on ne va pas l'emporter avec nous. nós não vamos levar conosco. Peut-être que tu as une belle voiture, tu aimes bien t'en occuper, Talvez tu tenha um lindo carro e gosta de se ocupar dele. tu as de belles choses, Tem coisas bonitas, mais malheureusement, mas infelizmente, tout restera ici. tudo vai ficar aqui. Tout ce que Dieu t'a donné, Tudo que Deus te deu, il le reprendra. ele vai tomar para ele. Il ne s'agit pas de nier nos besoins concrets, Não estou falando de negar os nossos desejos, mais de les laisser à leur juste place mas deixá-los no seu devido lugar et de faire confiance à Dieu. e de ter confiança em Deus. Car votre Père céleste Porque o seu Pai Celeste sait que vous en avez besoin. sabe o que você precisa. Il sait de quoi on a besoin. Ele sabe o que nós precisamos. C'est sûr, on va pas devenir riche, Talvez a gente não vai se tornar rico, on va avoir une vie qui est pour nous. nós teremos uma vida que é para nós. Il les connaît, Ele conhece. et comme pour le peuple hébreu dans le désert, E como para o povo hebreu no deserto, si nous lui demandons, se nós pedirmos, il nous donnera ele nos dá ce dont nous avons besoin chaque jour. tudo que nós precisamos cada dia. Nous pouvons le faire Nós podemos fazer en récitant chaque jour recitando cada dia la prière, a oração notre Père, Pai Nosso, qui nous permet de nous tourner que nos permite de nos voltar vers le royaume de Dieu. em direção ao reino de Deus. Que ton règne vienne Que o teu reino venha. et Que o teu s'abandonner reino, e de deixar et de s'abandonner à lui e se entregar para Ele, pour nos besoins matériels. para os nossos bens materiais. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Alors, le pain de ce jour, c'est pas forcément la nourriture, O pão desse dia talvez não seja o alimento, mais c'est de recevoir aussi une parole pour la journée. mas também de receber uma palavra para o nosso dia. Car chaque matin en se levant, Cada manhã, quando nós nos levantamos, combien d'entre nous quantos de nós plient les genoux et dobra o s'orientent vers joelho leur Père? e vai diante do Pai? Il y en a beaucoup plus, je pense, qui regardent s'ils ont peut-être reçu un message. Talvez muitos vão direto ao celular para ver se recebeu uma mensagem. Et si le portable, c'est un problème, E se o telefone é um problema, alors mettez-le loin. coloque ele longe de Mettez-le você. Comment rechercher le royaume de Dieu aujourd'hui dans nos vies? Como buscar o reino de Deus hoje nos nossos dias? Il s'agit avant tout de désirer le règne de Dieu dans sa vie, Isso quer dizer que devemos buscar o reino de Deus cada dia em nossa vida. de placer Dieu au centre de nos vies, De colocar Deus no centro da nossa vida. le reconnaître comme notre roi. Reconhecê-lo como nosso rei. C'est tout attendre E sem esperar tudo. et tout recevoir de lui. E receber tudo dele. Car peut-être qu'aujourd'hui, tu as un travail où tu gagnes bien ta vie, Talvez você tenha um trabalho onde você ganha muito bem sua vida. mais si Dieu t'a mis là-bas, c'est pas un hasard. Se Deus te colocou lá, não foi por acaso. Et tout ce que tu peux avoir, oui, tu peux t'acheter une belle voiture, tu peux t'acheter peut-être une belle moto Tudo que você pode ter, talvez você pode comprar um belo carro, uma boa moto, ou plein d'autres choses. ou muitas outras coisas. Mais n'oublie pas, Mas não esqueça, tout vient de lui. tudo vem dele. Tout vient de lui. Tudo vem dele. Mais c'est aussi accepter de marcher selon la loi. Mas também é aceitar caminhar segundo a lei. Jésus nous rappelle d'ailleurs Jesus nos lembra le premier commandement de ce royaume. do primeiro mandamento do seu reino. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, Você amará a Deus acima de todas as coisas. de toute ton âme Com todo o teu coração e toda a tua alma. et de tout ton esprit. E todo o teu espírito. Voilà le premier commandement. Esse é o primeiro mandamento. Et le second, E o segundo lui c'est semblable au premier. parece com o primeiro. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Você amará o teu próximo como a ti mesmo. Tu dois aimer ton frère, ta sœur, ta Você mère, precisa ton amar père o teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, comme toi-même. como a você mesmo. Se laisser guider par l'amour de Dieu Aqui é guiado pela mão de Deus. et l'amour de son E o prochain. amor ao próximo. Ça veut dire Quer dizer, agir selon la justice de Dieu.
é agir segundo a vontade, a justiça de Deus. empli de compassion, E também ter compaixão de miséricorde, e misericórdia. nous place bien souvent à l'encontre des logiques de ce monde. Nos coloca normalmente diante da lógica desse mundo. Mais le Seigneur Mas o Senhor nous appelle à nous mettre nos chama para nos colocarmos au service de nos frères, ao serviço dos nossos irmãos. notamment des plus pauvres, Também os mais pobres, des plus fragiles, os mais frágeis, à nous reconnaître enfants devant lui. a reconhecer no fundo de nós, Et alors, no fundo dele. E também, il promet de nous combler ele promete nos encher bien au-delà muito mais, de nos simples désirs matériels. muito mais do que os nossos simples desejos materiais. N'oublions pas une chose, Não esqueça uma coisa, nous sommes tous appelés nós todos temos um chamado à évangéliser. a evangelizar. Ah, mais je ne sais pas parler. Ah, mais Eu não sei falar. tu dois le faire. Você precisa fazer. Nous devons tous évangéliser. Nós precisamos evangelizar todos nós. Donc, je pense que chaque jour, Eu penso que cada dia on pourrait avoir l'opportunité de le faire. nós teremos a oportunidade de fazer isso. Et quand je regarde ma vie, E quando eu olho para a minha vida, plusieurs fois j'ai eu l'opportunité, muitas vezes eu tive a oportunidade, mais à cause de cette timidité, mas por causa da timidez, j'ai rien fait. eu não fiz nada. Mettre le Seigneur au cœur de notre vie, Colocar o Senhor ao centro das nossas vidas c'est le seul souci é o único problema que nous devons avoir. que nós devemos ter. Je pense que tout le monde a beaucoup de soucis. Eu acho que todo mundo tem problema. Chaque matin, Cada manhã, avec l'évangile du jour, com o evangelho do dia, recevez la parole de Dieu receber a palavra de Deus et découvrez e descobrir comment elle peut vous guider como ela pode nos guiar dans votre quotidien. no nosso cotidiano. Car bien souvent, on parle de nos besoins, Muitas vezes falamos do que precisamos, mais je pense qu'il est important aussi d'écouter la voix de Dieu. mas eu penso que também é importante ouvir a voz de Deus. Peut-être que lui veut nous utiliser Talvez Deus ele quer nos utilizar pour faire quelque chose de spécial ce para jour-là. fazer algo de especial nesse dia. C'est pourquoi ne perdez pas de temps. Não perca tempo. Faire confiance à Dieu Ter confiança em Deus et s'abandonner à lui, e se entregar a Ele. ce n'est pas toujours simple. Não é tão simples assim. Mais nous pouvons lui demander Nós podemos pedir a Ele de faire grandir notre foi de crescer, aumentar a nossa fé, en lui pour goûter para poder provar aux joies du royaume. a alegria do reino. Amém. Car je crois que c'était mardi passé où l'apôtre justement parlait du pardon. Eu acho que foi terça passada, a apóstola falou do perdão. Et ce que j'ai pu retenir, c'est vrai. E o que eu guardei para mim realmente C'est é vrai que verdade. c'est facile de demander pardon devant toute une assemblée. É muito fácil pedir perdão diante de toda uma assembleia. Mais le plus compliqué, O mais complicado c'est d'aller droit au but vers la personne é de ir diretamente até uma pessoa et de lui demander pardon pour ce que j'ai fait. e de pedir perdão pelo que eu fiz. Et ça, c'est le plus compliqué. E isso é muito mais complicado. Ensuite, on va regarder quel est le message principal de Matthieu 6,33. Vamos ver qual é a mensagem principal de Mateus 6,33. Matthieu 6,33 qui est cherchez premièrement Buscar primeiro, le royaume et la justice de Dieu. buscar primeiro o reino de Deus e sua Et toutes ces justiça. choses E todas as outras vous seront coisas données par-dessus. serão dadas, serão Et ça, c'est le message principal. Essa será a mensagem principal. Le message principal de Matthieu 6,33, A mensagem principal de Mateus 6,33 c'est une priorité spirituelle é uma prioridade espiritual puissante, e poderosa, car le message est puissant. porque a mensagem é poderosa. Et à propos de ce message, Dieu m'a parlé et il ne cesse encore de me parler. E sobre essa mensagem, ele não para de falar comigo. Il m'a encore beaucoup parlé là-dessus ce matin Ele ainda me falou muito hoje, nessa manhã. et qui m'a semblé quelque chose de très important. E que acho que isso é algo realmente de muito importante. Jésus nous dit, Jesus diz, cherchez d'abord le royaume de Dieu buscar primeiro o reino de Deus et sa justice, e toda a sua et toutes ces justiça. choses vous seront données Todas également. as outras coisas serão dadas igualmente. Ce verset vient à la fin d'un passage Esse versículo vem no fim de uma passagem, où Jésus onde Jesus enseigne ensina l'anxiété a ansiedade et les préoccupations e matérielles. as preocupações materiais.
Et j'ose imaginer quand il devait faire ses enseignements, Eu ouso imaginar quando ele estava fazendo esses ensinamentos, toute la multitude de personnes qu'il devait y avoir. a quantidade de pessoas que tinha ali. Et en ce temps-là, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les avions. E nesse tempo não tinha carros nem aviões. J'ose imaginer combien de temps il devait marcher, combien de temps. Eu fico imaginando quanto tempo eles deveriam caminhar, Mais ils étaient là. mas eles estavam ali. Et ce qui est un peu nous attriste un petit peu, O que nos deixa triste pouco, c'est quand nous voyons nos églises qui sont complètement vides. quando nós vemos nossas igrejas tão vazias. Où sont tes priorités? Onde está a tua prioridade? Car le jour du jugement, Porque no dia do julgamento il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de grincements de dents. vai ter muito choro e muitos dentes que vão ranger de dentes. Isso. Mais ce jour-là, ce sera trop tard. Mas nesse dia já vai ser muito tarde. C'est aujourd'hui que ça commence. É hoje que começa. Le message est clair. A mensagem é muito clara. Nous devons donner la priorité à Dieu. Nós devemos dans dar nos vies. prioridade a Deus na nossa vida. Tout le reste Todo o resto devrait être secondaire. tem que ser secundário. Lorsque nous alignons nos cœurs Quando nós alinhamos o nosso coração et nos esprits sur la volonté de Dieu, e os nossos espíritos segundo a vontade de Deus, nous nous orientons vers ce qui compte vraiment. nós vamos diretamente para o que conta de Ce n'est pas verdade. toujours facile Não é sempre fácil. dans notre monde moderne de distraction Nesse mundo moderno cheio de distração et de pression, e de pressões, mais Jésus nous assure Jesus nos garante que c'est le chemin de la paix que é o caminho da paz et de l'accomplissement. e do cumprimento. Alors qu'est-ce qui vous retient? O que nós guardamos com isso? Vous voulez recevoir des bénédictions? Você quer receber bênçãos? Alors commencez à suivre le Seigneur. Ah, então começa a seguir o Senhor. Qu'est-ce que cela signifie de chercher d'abord le royaume de Dieu? O que isso significa de buscar primeiro o reino do Senhor? Cela signifie vivre Significa viver selon les valeurs segundo os valores et les desseins de Dieu. e os destinos de Deus, os desejos de Deus. Cela signifie voir le monde Isso significa ver o mundo à travers les yeux d'amour através de olhos de amor et de compassion e de compaixão de Dieu. de Deus. Lorsque nous faisons cela, Quando nós fazemos isso, nos priorités changent. nossas prioridades No- mudam. Nous commençons Nós começamos à nous soucier davantage a nos preocupar a mais des choses das coisas éternelles eternas que des plaisirs do que aos prazeres ou des soucis temporaires. ou de problemas temporários. C'est comme quand on nous demande de faire quelque chose É quando alguém nos pede de fazer alguma coisa. et non, on n'a pas trop envie. Ah, não tenho tanta vontade assim. Tu dois faire à manger, Fazer a comida. mais tu n'as pas envie. Mas você não tem vontade. Et bien souvent, on rentre du travail, on doit faire à manger, E às vezes a gente volta do trabalho, tem que fazer comida. on n'a pas envie. E nós não temos vontade. Commencez à faire les choses par amour. Comece a fazer as coisas com amor, por amor. Déjà, vous allez manger quelque chose de meilleur. Você vai comer algo muito melhor. Il n'y aura pas le goût de l'énervement. Não tem gosto de nervosismo. Et c'est sûr que des fois, c'est un peu dur, É claro que às vezes é pouco duro, mais cette chair travaille beaucoup. mas essa carne trabalha muito. Elle aimerait qu'on se repose plutôt. Ela quer que a gente descanse, na maioria das vezes. Donc faites les choses par amour. Faça as coisas com amor, por Même si on n'a amor. pas toujours envie, Mesmo se não temos sempre vontade, mais Dieu voit toutes ces choses. Deus vê todas essas Tout ce coisas. que nous faisons pour lui, Tudo que nós fazemos para Ele, por il le Ele, voit. Ele vê. Et en même temps, ce n'est pas pour les autres, c'est aussi pour le servir que tu fais ça. E também não é pelos outros, é pelo serviço que você está fazendo. Tu dis, ah mais non, c'est pour ma famille. Ah, não, é pela minha família. Mais tu le sers aussi. Mas você também está servindo a Deus. Jésus ne dit pas que nous devrions négliger nos responsabilités terrestres. Jesus não está dizendo que devemos negligenciar nossas obrigações terrestres. Au contraire, Do contrário, il nous apprend à les voir Ele nos ensina a ver dans une perspective numa perspectiva appropriée, apropriada l'amour. o amor. Lorsque nous recherchons le royaume de Dieu, Quando nós buscamos o reino de Deus, nous abordons notre travail, nós abandonamos nosso trabalho, nos relations nossas relações et nos tâches quotidiennes e todas as tarefas do dia avec un objectif renouvelé. com um objetivo renovado. Nous les voyons comme des occasions Nós vemos como ocasiões de servir Dieu de servir a Deus et les autres. e aos outros também.
La promesse de ce verset est puissante. A promessa desse versículo é poderosa. Jésus dit Jesus diz: que si nous mettons Dieu, se nós colocarmos Deus tout ce dont nous avons besoin em tudo que nós temos necessidade, nous sera fourni. será dado. Cela ne signifie pas Isso não quer dizer que nous serons riches que nós seremos ricos ou libres de tous les problèmes, ou livres de todo problema. car je pense que toute notre vie, malheureusement, on aura des petits problèmes. Porque eu acho que durante toda a nossa vida nós teremos problemas. Mais à travers la parole, Mas através da palavra, certainement certamente, qu'on les vivra avec beaucoup plus de légèreté. nós viveremos com muito mais leveza. Mais cela signifie que Dieu prendra soin Mas isso significa que Deus vai tomar conta de nos vrais besoins. das nossas verdadeiras necessidades. Tu vas pas demander à Dieu, par exemple, une nouvelle voiture alors que tu en as déjà 10 dans le garage. Você não vai pedir a Deus um novo carro se você já tem 10 na Car garagem. Dieu sait de quoi tu as besoin. Deus sabe o que você precisa. Nous pouvons faire confiance Nós precisamos ter à sa confiança prestation à sua prestação, et à ses soins. aos seus cuidados. Ce message parle de nos aspirations les plus profondes Essa mensagem fala dos nossos desejos mais profundos, en tant qu'humains. como sendo humanos. Nous recherchons tous un sens à une sécurité dans la vie. Nós procuramos todos um sentido à segurança hoje. Nous sommes humains. Nós somos humanos. Nous avons besoin de sécurité. Nós precisamos de segurança. Jésus nous montre Jesus nos mostra où le trouver, onde encontrar. non pas en accumulant des biens Não é acumulando bens ou en obtenant des succès mondains, ou tendo sucesso nesse mundo, mais en connaissant mas conhecendo et en servant Dieu. e servindo a Deus. Lorsque nous embrassons cette vérité, Quando nós abraçamos essa verdade, nous trouvons la liberté de l'anxiété nós encontramos a liberdade da ansiedade et un sens du but e um sentido ao objetivo qui transforme les que circonstances. transforma as circunstâncias. Tout au long de l'histoire, Durante toda a história, les croyants ordinaires os crentes ordinários ont trouvé un grand réconfort dans ce verset. encontraram um grande reconforto nesse versículo. Cela nous rappelle que Dieu Isso nos faz lembrar que Deus est au contrôle está no controle et qu'il se soucie de nous. e que Ele se preocupa conosco Il nous met au défi e coloca-nos no meio do desafio d'examiner nos priorités de examinar as nossas prioridades et de les réaligner si nécessaire. e de realinhar se for preciso. Car oublie pas une chose, Não esqueça uma coisa, Dieu est le potier. Deus Dieu est le potier Deus é o oleiro et nous sommes le pot imparfait. e nós somos o pote imperfeito. Et ce qu'il veut, et ce qu'il veut, E o que Ele quer de nous faire arriver à la perfection. é de chegarmos à perfeição. C'est pourquoi chaque jour, É por isso que cada dia on a besoin de le chercher. nós precisamos buscá-lo. Cherchez Dieu avant tout Buscar Deus antes de qualquer coisa. et il vous fournira ce dont E Ele dará o dom vous avez besoin. que vocês precisam. Donc, comme on a pu le voir que le monde est plein d'inquiétudes, Como nós podemos ver, o mundo está cheio de inquietude. principalement, comment est-ce qu'on va nourrir sa famille? Sobretudo, como nós vamos alimentar nossa família? Comment payer nos factures? Como pagar as nossas faturas? Que va devenir notre avenir? Como será o nosso futuro? Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? E o que Jesus diz? Ne vous inquiétez pas. Não se preocupem. L'inquiétude révèle souvent une lutte intérieure A preocupação revela normalmente uma luta interior et beaucoup de tristesse. e muita tristeza. Soit je fais confiance à Dieu, Ou eu tenho confiança em Deus, soit je tente de contrôler tout moi-même. ou então eu tento controlar todas as coisas pelas minhas forças. Et quand on essaye de tout contrôler soi-même, E quando nós tentamos controlar tudo, on pense que c'est la bonne solution. às vezes pensamos que é a boa solução. Mais tu te rendras très vite compte que tout tombe par terre. Você rapidamente vai ver que isso tudo cai por terra. C'est pourquoi Dieu ce matin te demande de se tourner vers lui. É por isso que Deus nessa manhã te pede para você voltar para Ele. Jésus attire l'attention sur les oiseaux du ciel Jesus chama a atenção sobre os pássaros no céu et les lys des champs. e que eles não C'est une fleur. que os lírios do campo, Ils ne sèment ni ne moissonnent, que eles não semeiam nem recolhem,
Et pourtant, Dieu portanto, Deus, s'occupe d'eux. ele se ocupa de nós. Si vous Deus avez un moment, também. une fois, observez un peu ces oiseaux. Se você tiver um tempinho, observa os pássaros. C'est incroyable. É incrível. Tout ce que Dieu... Tudo que Deus, Et c'est exactement la même chose que nous. Ils cherchent leur nourriture. é a mesma coisa que nós, que está sempre buscando o alimento. Et c'est comme nous avons besoin de chercher cette nourriture qui se trouve dans ce E grand livre. nós precisamos buscar esse alimento que se encontra na palavra de Deus. Cela ne signifie pas l'inaction, Isso não significa, cela signifie que la confiance précède l'effort. significa que a paciência vem antes do esforço. Donc quand on lit le mot chercher, Quando lemos a palavra buscar, c'est une action en continu. é uma ação contínua. Ce n'est pas quelque chose qui doit durer un court instant, Não é algo que deve durar somente um instante, mais un long instant. mas um longo instante. Chercher a un verbe actif en continu. Buscar um verbo ativo continuamente. Il ne s'agit pas d'une recherche occasionnelle, Não trata de uma busca ocasional, mais une poursuite constante. mas de seguir constantemente. Et chercher Dieu, E buscar Deus ce n'est pas prier seulement en cas d'urgence, não é para orar somente quando tem uma urgência, aller à l'église quand tout va mal, de ir para a igreja quando as coisas estão mal, lire la Bible ler a Bíblia quand on a du temps. quando nós temos tempo. Car si tu suis ce chemin, Porque se você está seguindo esse caminho, c'est que ça commence déjà à être un peu tard. é porque já começa a estar muito tarde para você. N'oubliez pas une chose, hein, Não esqueça uma coisa, Dieu est sur le chemin du retour. Deus está voltando. Jesus está voltando. Et là, on va voir ce que c'est vraiment chercher Dieu. E aí vamos ver o que é realmente buscar a Deus. Le consulter avant de décider. E buscá-lo, consultar Ele antes de tomar decisão. Ce que ça peut me rappeler, lorsque j'ai acheté ma voiture, Isso me faz lembrar quando eu fui comprar o meu carro. j'ai consulté un garage Eu fui consultar uma garagem, né, uma venda de carro. et je voulais comparer dans un autre garage. E eu queria fazer a comparação com outro lugar. Et j'ai demandé à Dieu, justement, E eu pedi a Deus qu'il m'envoie dans le meilleur endroit, que Ele me levasse para o melhor lugar. ou qu'il soit le plus confortable pour moi. E que fosse o mais confortável para mim. Et le deuxième garage que je suis allé visiter E a segunda loja que eu fui visitar me proposait un prix plus élevé, me propôs um preço muito mais alto. mais le plus important, c'est que j'ai pu le consulter. O mais importante é que eu pude consultar a Deus primeiro. Honorer Dieu dans nos choix. Nós teremos que colocar Deus nas nossas escolhas. Car si Dieu t'a donné un bien, Porque se Deus te deu um bem, honore-le. então honre Ele. Car tout vient de lui Tudo vem dele et tout sera rendu à lui. e tudo vai voltar para Ele. Lui donner la première place chaque jour. Dê a Deus o primeiro lugar todos os dias. C'est une discipline et une relation à avoir É uma disciplina e uma relação para termos. que chacun de nous Que cada um de nós devons avoir. devemos ter. Et premièrement, E primeiramente, c'est une question de priorité. é uma questão de prioridade. Jésus ne dit pas chercher aussi, Jesus não diz buscar também. il dit chercher premièrement. Ele diz busque primeiro. Premièrement, pourquoi? Primeiro por quê? Parce qu'il veut être le numéro 1. Porque ele quer ser o número 1 na tua vida. Il mérite ou pas? Ele merece ou não? Amen. Dieu ne veut pas être une option, Deus não quer ser uma opção, une roue de secours, uma linha de socorro, un complément. complemento. Dieu ne veut pas toutes ces choses. Deus não quer essas coisas. Il veut avoir la première place. Ele quer o primeiro lugar. Et ça commence où? E começa onde? Dans votre cœur. No nosso coração. Il veut être le centre. Ele quer ser o centro. Nos priorités révèlent nos vraies valeurs. As nossas prioridades revelam os nossos verdadeiros valores. À quoi pensons-nous en premier le matin? Em quem pensamos ao amanhecer? Où va notre temps? Onde vai o nosso tempo? Où va notre énergie? Onde vai a nossa energia? Où va notre argent? Onde vai o nosso dinheiro? Ce qui est premier dans notre vie O que é primeiro em nossas vidas devient notre maître. se torna o nosso mestre. Donc attention à ce que j'ai dit au début. Faça atenção ao que eu falei no começo.
Si tu as le téléphone portable qui est en premier dans ta vie, Se é o telefone que é o primeiro na tua vida, où tu as de la peine de te séparer de tes écrans, onde você tem dificuldade de separar das telas, mets ça loin de ta vue. coloque ele longe da sua vista, Loin de ta vue. longe da tua vista. Ou si ça devient vraiment un trop gros problème, Se isso se torna grande problema, laisse ce téléphone dans ta voiture deixa o teu telefone dentro ou do dans un carro lieu ou num lugar où tu sais que tu n'iras pas le chercher. onde você sabe que não vai buscar. Essaye au moins 3 jours de faire ça. Tenta 3 dias de fazer isso. Peut-être que tu en témoigneras. Talvez você vai trazer testemunho. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique. O reino de Deus não é lugar geográfico. C'est le règne de Dieu. É o reino de Deus. Donc ça commence dans le cœur, Isso começa no coração, dans nos pensées na nossa mente et dans notre attitude. e nas nossas atitudes. Car s'il n'y a pas de changement dans nos attitudes, Se não tem mudança nas nossas atitudes, ça ne sert à rien. isso não serve para nada. Quand Dieu règne, Quando Deus reina, la paix remplace l'angoisse. a paz substitui a agonia, a angústia. L'obéissance A obediência remplace la rébellion. substitui a rebeldia. Et l'amour E o amor remplace l'égoïsme. substitui o egoísmo. Je pense que c'est la plus belle phrase. Eu acho que é a mais bela frase. Peut-être que ça parlera à quelqu'un d'entre nous, Talvez isso vai falar com alguém entre nós, ou peut-être à tout le monde. ou talvez para todos. Chercher le royaume de Dieu, c'est demander, Buscar o reino de Deus é pedir. Seigneur, Senhor, que veux-tu dans cette o situation? que você quer nessa situação? Car je me rappelle d'une chose, Eu me lembro de uma coisa. au début que j'étais chrétien, No começo, de cristão, j'ai fait une étude avec le pasteur Jérôme, eu fiz estudo com o pastor Jerome. et souvent voilà, je parlais de mes problèmes, E às vezes eu falava dos meus problemas. et il m'a dit quelque chose de très fort. E ele me disse algo muito forte. Comment réagirait Christ dans ce problème? Como Cristo reagiria com esse problema? Souvent se mettre à sa place. Normalmente se colocar no seu lugar. Parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on a? On pleure, on n'en peut plus, on dit je suis fatigué. Normalmente a gente chora, a gente diz que já não pode mais ou está cansado. Mais comment aurait réagi Christ dans ce problème, au Comment- milieu de ce problème? Como Cristo reagiria no meio desse problema? La plupart du temps, A maioria das vezes, on trouvera la solution. nós encontraremos a solução. La justice, A justiça une vie alignée. há uma vida alinhada. Tout est aligné. Tudo é alinhado. Dieu n'aime pas le désordre. Deus não gosta da desordem. Je ne sais pas comment est ta maison, Eu não sei como está a tua casa. si elle est en ordre, Se está em ordem si elle est en désordre. ou se está em desordem. Mais si moi je laisse du désordre à la maison, Mas se eu deixar a desordem na minha casa, je me fais gronder. eu vou ser chamado a atenção. Apprenez à avoir une vie alignée, une vie en ordre. Aprenda a ter uma vida alinhada, uma vida em ordem. Car oublie pas une chose, Não esqueça uma coisa. quelqu'un habite en vous Alguém que habita em você. et il n'aime pas le désordre. E ele não gosta da desordem. La justice de Dieu, A justiça de Deus ce n'est pas notre propre mérite. não é por nosso merecimento. C'est vivre É viver selon la volonté de Dieu. segundo a vontade de Deus. Cela implique Isso implica l'intégrité dans le travail, a integridade no trabalho, non pas seulement dans notre travail professionnel, não somente no trabalho profissional, dans notre travail à l'église. nosso trabalho também na igreja. C'est pourquoi je vous redis encore, É por isso que eu falo de novo. allez au bout de ce que vous commencez. Vá até o fim de tudo que você já começou. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Não pare no meio do caminho, Car la plupart du temps, qu'est-ce qu'on peut remarquer? porque na maioria das vezes o que podemos ver Que beaucoup de gens veulent énormément de choses, é que as pessoas querem tantas coisas. mais ils ne peuvent même pas être fidèles dans des toutes petites choses. Às vezes eles não podem ser fiéis nem nas pequenas coisas. Soyez déjà fidèles dans les toutes petites choses Seja fiel nas pequenas coisas, avant de vouloir de grandes choses. antes de querer grandes coisas. La fidélité dans les relations. La fidélité dans les Ah. relations. A fidelidade nas relações Avec nos époux, avec com o nosso nos esposo, épouses, nossa esposa, nos enfants. nossos filhos. Être honnête dans les affaires. Ser honesto em tudo que fizermos, nos nossos negócios.
Et là, le sujet peut-être qui est le plus compliqué, Talvez esse é o assunto mais complicado. le pardon, O perdão, même quand c'est difficile. mesmo quando for difícil. Le pardon, même quand c'est difficile. O perdão mesmo que seja difícil. Car demander pardon, je ne sais pas pour vous, Porque pedir perdão, não sei para vocês, mais pour moi, ça reste encore quelque chose de compliqué. mas para mim ainda é algo de complicado. Mais il faut changer ça dans ma vie. Mas eu preciso mudar isso na minha vida. Et un soir d'été, je me rappelle, Uma noite eu lembro, j'étais en train de prendre ma douche eu estava tomando meu banho et le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me parler, demande pardon, demande pardon, demande e o pardon. Espírito Santo não parava de falar, peça perdão, peça perdão. Et comme un grand, j'ai fait ma douche, E aí, como grande, uma pessoa grande, tomei meu banho, je suis sorti de la douche, saí, terminei, mais le Saint-Esprit n'avait pas fini avec moi. mas o Espírito Santo não tinha terminado de falar. Il a continué, Ele continuou. et je suis allé vers ma femme, je lui ai demandé pardon. Eu fui até a minha esposa e pedi perdão para ela. Et bien souvent, même quand ça ne vient pas de toi, même que c'est pas toi le problème, Às vezes, o problema nem vem de você. demande pardon. Peça perdão. Mieux vaut demander 10 fois pardon É melhor pedir perdão 10.000 vezes que 0 fois. do que 0 vez. Chercher sa justice, Busque sua justiça, c'est vouloir seu querer ressembler à Christ. e parecer com Cristo. La promesse, A promessa c'est que toutes ces choses é que todas essas coisas vous seront données. serão dadas. Et ça, c'est le cœur du message. E esse é o coração da mensagem. Quand Dieu est le premier, Quando Deus é o primeiro, il prend soin de tout le reste. Ele vai tomar conta de todo o resto. C'est pourquoi ce matin, Dieu te demande É por isso que nessa manhã Deus te pergunta, de mettre Dieu te pede de colocar Deus à la première place. no primeiro lugar da tua vida. Non seulement pas seulement quand tout va bien, Não somente quando as coisas estão bem, et aussi quand ça va mal. mas também quando as coisas não estiverem bem. Car c'est quand tout va mal É quando as coisas não estão bem qu'on doit se rapprocher que nós devemos nos et aproximar chercher Dieu davantage. e buscar bastante a presença do Senhor. Dieu ne promet pas le luxe, Deus não promete o luxo, mais il promet la provision. mas Ele promete a provisão. Beaucoup poursuivent les bénédictions en oubliant le donateur. Muitos buscam a bênção e esquecem o abençoador. N'oublions pas que tout vient de lui Não esqueça que tudo vem dele et tout lui sera rendu. e tudo volta para ele. Et je veux juste faire une petite parenthèse, Tem agora pequeno parêntese. aussi concernant les dîmes, les offrandes. Quando se fala de dízimos e ofertas, N'oubliez pas tout ce que vous gagnez, não esqueça que tudo que você ganha, vous devez participer. você precisa participar também. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, Eu tomei muito tempo para entender isso. parce que je ne veux pas vous mentir. Porque eu não quero mentir aqui. Au début, je donnais ma dîme à compte-gouttes, No começo eu dava meu dízimo assim, gotinhas. un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Pouquinho aqui, pouquinho ali. Et le jour que j'ai compris qu'il fallait donner E o dia que eu entendi que era preciso dar complètement sa dîme, completamente o dízimo, et c'est une question de fidélité e é algo que fala de fidelidade et d'amour du Père. e de amor ao Pai. Maintenant, c'est sûr, si vous donnez votre dîme alors que vous ne voulez pas le faire, Agora, se você está dando o seu dízimo e você não tem vontade de fazer, c'est mieux de ne pas le faire. o melhor é não fazer. Car tout ce qui est remis dans cette boîte, Tudo que é colocado nessa caixinha, faites-le par amour. faça com amor. Beaucoup poursuivent les bénédictions en oubliant le donateur. Muitos buscam a bênção e esquecem o doador. Mais quand nous poursuivons Dieu, Mas quando seguimos a Deus, les bénédictions as bênçãos suivent selon sa sagesse. vão nos seguir segundo a sua sabedoria. Et on va voir qu'il y a des obstacles Vamos ver que tem à obstáculos cette priorité. a essa prioridade. Est-ce que tu as la peur de manquer? Será que você tem medo de que falte alguma coisa? L'amour de l'argent? Amor ao dinheiro? Attention, parce qu'il existe aussi un Dieu, un Dieu qui aime l'argent, Mammon. Cuidado que tem Deus, com D minúsculo, que ama o dinheiro. De ne pas commencer à adorer Mammon et de laisser Dieu de côté, De adorar, cuidado para não adorar a mamãe e deixar Deus de lado. car ça devient de l'idolâtrie. Isso se torna idolatria. La pression sociale, A pressão social, l'orgueil o orgulho et le manque de foi. e a falta de fé. Le monde dit, O mundo diz, assure-toi d'abord, primeiro é para você. la provision en premier.
Primeiro a provisão. Le monde pense toujours à apporter la provision. O mundo pensa primeiro de buscar a provisão. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit face à ça? E o que Jesus diz sobre isso? Fais-moi confiance d'abord. Tenha confiança em mim primeiro. Si tu fais confiance en Dieu en premier, Se você tem confiança em Deus primeiro, et si tu mets Dieu en priorité, e se você coloca Deus em prioridade, chaque jour de ta vie, cada dia da sua vida, tu as tout compris. você entendeu tudo. Et dans la vie personnelle, Na vida pessoal, commencez la journée par la prière. comece o dia com uma oração. Lisons la parole régulièrement. Leia a palavra com frequência. Demandez la direction du Saint-Esprit. Peça ao Espírito Santo a direção. Donc ça, c'est ce que nous devons faire chaque matin. É En isso se que levant. devemos fazer a cada manhã quando nós nos levantamos. Et laisser toutes les distractions de côté. E deixe todas as distrações de lado. La seule distraction, c'est ça. A única distração é isso. Et dans les finances, E no meio da vida financeira, n'oublions pas d'honorer Dieu en premier. não esqueça de honrar a Deus em primeiro lugar. Peut-être que tu as reçu une grosse prime, peut-être que tu as reçu de l'argent que tu t'attendais pas. Talvez você recebeu prêmio, talvez recebeu dinheiro que você não esperava. Honorer Dieu en premier. Honre Deus primeiro. Et faire preuve de générosité. E faça a prova da sua generosidade. Être généreux Ser generoso avec ceux qui en ont besoin. com as pessoas que precisam. Mais une fois de plus, Mais uma vez, si ça ne vient pas du cœur, se isso não está vindo do coração, ne le fais pas. não faça. Refuser les compromis malhonnêtes. Recuse todo compromisso desonesto. Toujours te poser la question, E se perguntar cada vez, est-ce que ça vient de Dieu? será que isso vem de Deus? Est-ce que ça glorifie Dieu en faisant cette chose? Será que isso vai glorificar a Deus fazendo isso? Si ta réponse est non, Se a tua resposta é não, alors je crois que c'est clair. eu acho que já está bem claro. Rechercher la volonté de Dieu avant l'intérêt personnel. Buscar a vontade de Deus antes dos seus interesses pessoais. Non pas ma volonté, mais la sienne. Não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Choisir l'obéissance même quand cela coûte. Busque a obediência, mesmo se isso vai te custar. Imaginons un cercle. Vamos imaginar um círculo. Si Dieu est au centre, Se Deus estiver no centro, tout est équilibré. tudo vai estar equilibrado. Si autre chose est au centre, Se tem outra coisa que está no centro, argent, carrière, dinheiro, carreira, relations, relações, tout devient instable. tudo vai se tornar instável. L'ordre détermine A ordem determina l'équilibre. o equilíbrio. Donc toute décision, Toda decisão, pensez pense. à la choisir avec Dieu. Pense em escolher tomar essas decisões com Deus. J'arrive à la conclusion. Eu estou chegando na conclusão. Matthieu 6, 33 Mateus 6,33 est une invitation é um convite à réorganiser a reorganizar nos priorités. nossas prioridades. Dieu ne nous demande pas d'ignorer nos besoins. Deus não está pedindo para ignorar as nossas necessidades. Il nous demande de lui faire confiance Ele pede apenas que tenhamos confiança nele, pour y répondre. para poder que ele possa nos responder. La vraie question n'est pas A verdadeira pergunta não é: est-ce que Dieu bénit mes projets, será que Deus abençoa os meus projetos? mais est-ce que mes projets Mas será que os meus projetos honorent Dieu? honram a Deus? Aujourd'hui, Dieu nous invite à remettre son royaume à la première place. Hoje Deus nos convida a colocar o seu reino em primeiro lugar. Peut-être avons-nous inversé l'ordre. Talvez nós tenhamos invertido as ordens. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui viennent avant lui. Talvez tenha outras coisas que venham antes dele. Peut-être que ton péché ce matin est plus grand que ça. Talvez o teu pecado nessa manhã é muito maior que isso. Tu dois te répandre, mon frère, si c'est ça. Você precisa se arrepender se for isso. Non pas demain, mais aujourd'hui. Não amanhã, mas hoje. Peut-être sommes-nous préoccupés, stressés ou chargés. Talvez nós estamos preocupados, estressados ou sobrecarregados. Revenons à cette parole simple mais puissante. Venha a essa palavra que é simples, porém poderosa. Cherchez premièrement le royaume Buscar primeiro o reino de Deus et la justice de Dieu e a justiça de Deus. et faisons confiance pour le reste. E ter confiança no resto.
Et que le Seigneur nous aide à vivre cette priorité chaque jour. E que o Senhor possa nos ajudar a viver essa prioridade todos os dias. Je vais vous demander de vous lever. Je vais Eu faire la peço dernière prière. vocês para se levantar e fazer a última oração. Père, merci pour cette parole. Pai, obrigada por essa palavra. Ah, Père, nous avons besoin de changer Nós precisamos mudar. et de te mettre en premier E chaque te jour, colocar na prioridade et todos chaque os dias, instant, e Père. cada instante. afin que notre vie soit Para que restaurée, nossa Père. vida seja Que nous restaurada.